Hello guys, e aí pessoal, sou eu, Thales, meu canal sobre o ensino do inglês. Temos conteúdos do nível básico avançado e falamos de inglês para negócios, vocabulário, gramática. Dá uma olhada nas minhas playlists, tem muito conteúdo lá. Bom, este vídeo é uma continuação, eu vou ver como que eu vou identificar os vídeos, mas eu vou buscar vincular esse vídeo como continuação do vídeo anterior, tá? Porque a gente está explorando questões para concurso e nós vamos resolver 5 questões relacionadas ao texto que eu explorei no vídeo anterior. Então, é necessário ver o vídeo anterior? Olha, entendo que sim, se você está buscando uma resolução das questões. Alright? Bom, eu pesquisei as palavras que eu não sabia, de bate-pronto, e vamos explorar primeiro o significado delas, tá? Primeiro, to shuttle. Shuttle means to travel between two places. Shuttle é viajar entre dois lugares, né, com alguma frequência. Então, eu traduzi o significado como se fosse alternando entre, e o sentido ele até bate, né? É mais ou menos esse sentido. O GCHQ, que tem essa sigla no texto, ela é o quê? Government Communication Headquarters. Então, é o escritório, né, principal do serviço de inteligência. Então, é o serviço de inteligência. Comunicação governamental é o escritório que cuida da comunicação do governo. A dead letter box. O que é um dead letter box? Seria uma caixa de carta morta, ao pé da letra. Seria um serviço de espionagem, tá? Em que você... Aqui eu esqueci de cortar o T, né? Vamos ver aqui, ó. Exchange items with a covert contact without having to meet them. Então, em que você troca itens com um contato coberto, né? Ou seja, é um contato que ninguém sabe quem é. Pode ser com um apelido, enfim. Sem ter que encontrá-los. Ou seja, você não encontra essa pessoa. Então, você troca mensagens de uma forma sigilosa, né? Com essas pessoas, né? Com uma outra pessoa e transmite mensagens e recebe mensagens. Então, é esse sentido. E spook significa spy, é espião, tá? Aqui, eu lembrei do sentido mais comum da palavra spook, spooky, que é assustador em inglês, né? Spooky. Assustador, porque spook pode ser fantasma, tá? Então tem esse sentido também. Bom, vamos voltar somente nas questões, tá? De conhecimentos gerais da ABIN, conhecimentos básicos. Bom, eu resolvi essas 5 questões, são questões de certo ou errado, né? Que você deve julgar os itens e a gente vai explorar. Se for necessário, a gente volta um pouquinho no texto. A gente viu o texto todo e traduzimos o texto todo, certo? Então, deixa eu aumentar aqui o tamanho. Ups. Bom, gente, tá tremendo um pouquinho a tela, porque eu tô segurando o celular, tá? Mas você vai conseguir ver. Ok, vamos ver a questão 17. The author defends the idea that the fight against organized and sexual crimes has diverted invaluable but scarce resources from what should be America's Secret Service's main goal, the combat against terrorism. Então, vamos traduzir. Aqui está dizendo que o autor defende a ideia de que a luta contra crimes sexuais crimes sexuais e crimes organizados desviaram, né, tem desviado recursos invaluáveis, né, ou seja, com valores que não são passíveis de valoração, né, invaluável,
Invaluable seria essenciais, importantíssimos, cruciais, seria nesse sentido. Mas escassos, do que deveria ser. Aqui nós temos America's Secret Services main goal. Aqui, gente, a gente tem um caso genitivo 2 vezes. O objetivo principal dos serviços secretos dos Estados Unidos. Tá vendo? É incomum, né, você usar esse caso genitivo 2 vezes, mas enfim. O combate contra o terrorismo. Gente, no texto, deixa eu tirar esse anúncio aqui do... Perdão, gente. Acabei fechando a janela toda. Pera aí. O texto, gente, vamos voltar aqui rapidamente, né? Ele não tem... Deixa eu subir um pouquinho aqui. O texto, gente, ele não menciona nada. Como eu tô dizendo nada, é nada mesmo. Nada que diz respeito a desvio de atenção. Ele nem menciona aqui a questão de serviço de crimes sexuais. Eu não lembro de eu ter visto isso aqui. Então, assim, quem deu uma primeira lida no texto, né? Aqui fala qual que são os serviços de inteligência, o objetivo, qual que é o, né? Por que ele existe. Aí depois fala da revolução, né? Como que esse serviço é usado, o que ele como era feito, né? Essa quebra de código. Depois de 11 de setembro, o que aconteceu? Aqui não fala nada. Se bem que fala serviços sexuais, sim. Fala, pedophiles. Né? As well as... isso. Ele fala assim, de uma forma indireta. Ele fala que houve um monitoramento. Mas aqui, observe que no texto, ele não fala que o autor defende que essa luta sobre crimes sexuais e crimes organizados, ele não fala que desviou. Não fala isso. Né? Então, não tem nada mencionando esse desvio de recursos. Então, por isso que é errado, tá? Então, a ideia, ele não defende, o autor não defende disso. Mesmo, importante, gente, mesmo que a frase que você esteja lendo esteja correta, segundo o bom senso, enfim, você tem que verificar e constatar se aquela frase, aquele termo, ele está sendo mencionado, tá? No texto. Quando eu falo assim, o autor defende, será que o autor defende mesmo? Então, é importante você dar uma olhada aí. The next. The idea expressed in counterterrorism is preemptive. Can also be found in the following proverb. It's better to prevent than to cure. Então, a ideia expressa em contra-terrorismo é preemptivo, que está na linha 31. Pode também ser encontrado no provérbio a seguir. É melhor prevenir que curar, né? Ou melhor prevenir que remediar. A ideia está expressa, porque quando eu falo preemptive, é preemptivo, ou seja, antes de acontecer. Então, antes de acontecer o ataque terrorista ou o crime, eu tô lá fazendo preemptivamente. Então, é a mesma ideia. Então, essa frase está correta. 18. This sentence. Michael Hayden asked to send an email to all staff. Can be correctly paraphrased in the following terms. Michael Hayden inquired all his employees if he could send an electronic message. Bom, esse tipo de pergunta é bem comum em concurso. Assim, você tem uma frase em inglês e ele pede para você refraseá-la
ou no caso aqui ele faz uma afirmativa, olha, se eu reescrever essa frase assim, o sentido não altera, tá? A banca Sesgran Rio, por exemplo, ela faz muito isso. Só que ela fala assim, olha, a frase ela pode ser refraseada sem mudar o significado dessa forma. Aí tem lá A, B, C, D e E para você avaliar. Aqui não. Aqui é uma afirmativa e está dizendo que esta frase pode ser corretamente reescrita da seguinte forma. Então vamos ver aqui. A primeira frase diz: Michael Hayden asked to send an email to all staff. Então, Michael Hayden pediu para enviar um e-mail a todos os funcionários. Então, essa é a primeira frase. Aí está dizendo que ela pode ser refraseada com esse significado aqui, ó. Michael Hayden inquired all his employees if he could send an electronic message. Então, Michael Hayden perguntou todos os seus empregados se ele podia enviar uma mensagem eletrônica. Tem o mesmo sentido? Não. Né? Michael Hayden, gente, ele não perguntou todos os seus empregados, ele chegou, bateu na porta, perguntou um por um, olha, eu posso enviar um e-mail? Ele perguntou isso para cada empregado? Não. Ele pediu para enviar. Ele pediu alguém, pediu permissão para o órgão, né? Olha, eu pedi permissão para enviar um e-mail para todos os funcionários, mas assim, ele não perguntou todos os funcionários se ele podia enviar um e-mail. Então, a ideia está errada. Alright? It's wrong. A frase está errada. GCHQ experts decided to stop producing academic papers about code-breaking techniques only in the 2 decades of last century. Então, os experts do Departamento de Inteligência decidiram parar de produzir trabalhos acadêmicos, né, artigos acadêmicos, sobre técnicas de quebra de código apenas nas 2 últimas décadas do último século. Gente, tem essa ideia no texto? Vamos voltar aqui. Onde que está falando aqui, ó? Aqui. Ó, o que está falando? At Britain's GCHQ, aqui está falando que no serviço de inteligência britânico, a maior parte da quebra de códigos foi feita em papel até bem além, bem dentro do século, aliás, dos anos 80. Então, até meados dos anos 80. Então, a ideia é completamente diferente. Que está dizendo que o código, a quebra de código era feita em papel. Tem nada a ver com trabalho acadêmico. Aqui está falando que os experts decidiram parar de produzir trabalhos acadêmicos. Gente, completamente errado. Não tem nada a ver. Não é essa ideia que está expressada aqui. Expressada. Essa ideia que está expressa aqui. And last but not least, e por último nós temos, ó, na linha 31, o conector hence introduz uma conclusão lógica. Então, primeiro você tem que saber o que é hence. Mesmo se você não souber o que é a palavra hence, que tem como sinônimo therefore, significa dessa forma. Mesmo sem saber, você consegue ver que é uma ideia de conclusão. Ok? Vamos ver aqui, ó, na linha 31. Contra-terrorismo, em particular, é preemptivo. Aí vamos supor que você não saiba o que significa hence. Os serviços de segurança têm que atuar como caçadores de conspirações ao invés de de acumuladores de evidência. Então, assim, ele conclui a ideia da primeira frase, porque se eu estou falando que é preemptivo, aqui eu estou dizendo que eles têm que agir como caçadores de conspirações, ou seja, eles têm que ser proativos, têm que agir antes do ataque terrorista acontecer. Então, é uma conclusão de ideia. Essa frase conclui a ideia da primeira, mesmo sem saber o que significa hence.
tá? Mas quem sabe o que significa hence não precisa nem voltar no texto, tá? In line 31, the connector hence introduces a logical conclusion. Então, na linha 31, o conector hence introduz uma conclusão lógica. Viu como é que é fácil? Ok, people, I hope you enjoyed it. Espero que você tenha gostado. Nós ainda vamos ver mais, tá? Esse é o primeiro vídeo, aliás, o segundo vídeo conectado com o primeiro. Eu vou colocar o nome dos dois de uma forma similar para você entender que se trata de uma criação de concurso. Porque assim, é importante você explorar o texto e depois explorar as questões, né? Porque as questões estão relacionadas ao texto. E outra coisa, eu estou traduzindo item por item para você entender. É necessário traduzir tudo? Não. É necessário saber todas as palavras? Não. Tá? Então, assim, tem algumas palavras que você até, por exemplo, shuttle. Eu já vi a palavra shuttle relacionada a transporte, tá? Shuttle service, né? Outra coisa, spook. Spook, eu lembro da palavra spook, que é assustador, mas não era assustador, não era fantasma. Mas aí, no contexto, você até pensa, olha, fantasma, espionagem, ou seja, alguém que está oculto, que ninguém vê. Fantasma, ninguém vê um fantasma. Então, assim, dá para você fazer essas analogias e descobrir o que significa a palavra. Então, assim, não é necessário saber tudo, né? Por exemplo, eu sou fluente em inglês, mas eu não sei tudo que eu leio e nem entendo todas as palavras que eu ouço, mas pelo contexto você acaba descobrindo o que significa uma palavra e o que significa outra, tá? Então tá bom, gente. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo a gente vai explorar mais questões de concurso. Vou pegando todas as questões que eu tô vendo aqui. Eu abri a página da Sebrasp, vou pegar todos os concursos recentes, dos últimos anos, e a gente vai dissecando tanto o texto quanto as questões. See you next time. Até a próxima.